Cannabis no templo da Bíblia. Um estudo identificou substância em templo em Israel. Vídeo patrocinado pela Lucad do Estranha História. Que curioso. Vambora. Dorgas. Na época da Bíblia tinha maconha? Tinha. A primeira frase é ótima. E tem um templo, que é o templo de Arad. O Religion for Breakfast, inclusive, recentemente fez um vídeo especificamente sobre esse assunto, que é bem interessante. O vídeo ficou muito bom. Eu pretendo trazer esse tema. Tipo, deixa eu só... O Igor perguntou que na época da Bíblia tinha maconha. Tipo, eu nunca... Alguma coisa caiu ou não sei, aconteceu alguma coisa aqui do lado, mas tudo bem. Enfim, não é uma coisa que eu já pensei sobre na minha vida, né? Jamais pensei sobre isso. Só que, tipo... Por que não teria, tá ligado? Por que não teria? Eu pretendo trazer esse tema pro canal também mais pra frente. Não tinha esses oráculos gregos? Então, tipo... Por que não existiria na época da Bíblia? Provavelmente existiu em vários outros lugares nessa época também. Enfim. Mas há uma pesquisa, acho que talvez de 2000 já, não é tão recente, mas não é tão antiga também, que analisou os dois incensários, né, ou incensórios ali, do templo de Arad, que é um templo atualmente em Israel, né? E você tem... Como eu deveria acessar pelo Pix ou por ponto do canal? Vou mostrar aqui a imagem. Arad, Temple. Já comentei aqui em outro. Mas eu, tipo, geralmente, o ponto do canal você vai ter que ficar por muito tempo vendo live comigo. Ou só exclamação regra de react e aí Pix. Outra live. Só que essa vai ser o último vídeo do dia. Também, mas como você está perguntando, vale a pena o resgate aqui da informação. Aqui, ó. Esse aqui é o Santo dos Santos do Templo de Arad. O Templo de Arad, ele é assim, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho uma planta aqui que eu... Aqui, só que esse aqui tá com tanta... chama planta! Coisa apontando. Aqui. É esse? Não, aqui eu não tô reconhecendo muito bem essa planta. Deixa eu pegar uma imagem que eu tô mais familiarizado aqui, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Essa aqui tá boa. Ela tá pequena, né? Essa aqui pode ser. O Templo de Arad, ele tem uma estrutura no estilo, mais ou menos, do Templo de Jerusalém, que você tem essa área maior aqui, que é o pátio, a parte mais acessível. O cara fala de maconha e depois fala de achar planta. Pois é, né? Do templo. E é onde tem, por exemplo, o altar para queimar coisa, né? Porque para subir a fumaça e tal. E aí você tem uma parte, você vai caminhar, aqui é a entrada, né? Você entra, você tem a parte mais acessível, aí já tem uma restrição daqui para cá, que é uma área menor, que é o chamado santo, que é uma área que ela já tem um controle mais restrito, são menos pessoas que podem entrar aqui em datas específicas. E aí você tem o Santo dos Santos, que é uma câmara, né, menor ainda, que está aqui com as imagens divinas, ou a imagem divina, dependendo de como é que você interpreta arqueologicamente esse achado, que são as Masebot, né, as estelas, essas pedras erguidas que representam a divindade, muito parecido com a lápide que eu estava falando lá, que representa o morto também, né? Então você tem, não dá para saber quantos deuses eram adorados aqui, porque isso aqui é uma réplica, né? Quando o templo é esse mesmo, e só que os incensórios e as Masebot são réplicas. As originais estão no... Querida Estranha História, chega do ponto, eu quero chegar nas maconhas. Chega nas drogas. Museu de Israel, algum museu de Israel. E aí, quando foi encontrado arqueologicamente isso, vamos lá. Os dois incensórios estavam deitados, onde mais ou menos eles estão agora, bem próximo, e as estelas, as pedras erguidas, estavam em diferentes camadas. Sei lá, nem sei se vai ajudar. Obrigado pelos bits, meu querido. Escavação. E eram 3. Foram encontrados. Bits, tipo, quer falar? Bits ajudam porque, legal e tal, só que não é tanto dinheiro com os bits. Os bits não dão tanto dinheiro pro streamer. Mas é bom ainda assim de ter. Então, muitíssimo obrigado mesmo. Muitíssimo obrigado. Encontradas primeiro 2 e depois foi encontrada uma terceira. E aí não dá para saber se nesse Santo dos Santos tinha uma estela representando um deus que foi substituída 3 vezes na história. Por isso a gente encontra naquele sítio arqueológico 3 estelas, ou se houve simultaneamente pelo menos 2. Se realmente, enquanto estava funcionando o templo,
2 deuses, representados cada um por uma imagem divina, eram cultuados nesse templo. O argumento Então a gente tem que dar tempo de ver esse vídeo, mas tudo bem, espera. Você me deu um vídeo de 20 e poucos minutos, né? Pô, deixa para as próximas lives. a favor disso é o fato de terem 2 incensórios, um maior e um menor, e você tem 2 macebá, uma maior e uma menor. Então pode ser, é algo que alguns arqueólogos argumentam, que esse templo fosse originalmente para 2 deuses. Ok. Talvez Yahvé e Asherá. Ah, voltamos para isso? O deus tutelar de Israel e sua consorte, né, sua esposa, A Xerá vai me seguir para sempre, cara. como a gente encontra em outros achados arqueológicos, como os vasos de Kuntilet Ajrud, as inscrições de Khirbet El-Kom, e por aí vai. Então, talvez esse templo fosse um templo de culto de Javé e Asherá, mas é uma A Xerá drogas, sim. hipótese, né? O fato é que eram 2 incensórios e em um deles, no maior, eles fizeram análise do resíduo do que era queimado aqui, tiraram amostras, né, e analisaram quimicamente o negócio. E no maior foram encontrados traços de incenso, principalmente, e algumas substâncias para fazer a queima lenta do incenso, resinas, coisas desse tipo. A cheirar, o papo não era sobre maconha? Pô, alguém já cheirou maconha? Tipo, como se tipo, amassou. Eu esqueço que eu não tenho uma câmera, né? Então eu tô tipo fazendo o sinal de amassar como se vocês entendessem o que eu tô fazendo. Amassou e depois cheirou com uma carreirinha mesmo? Porque isso parece estúpido. Eu tenho curiosidade se alguém foi estúpido e fez isso. Para controlar, né? Porque você coloca a coisa que você A lei me obriga a dizer não, ok, tudo bem. vai queimar ali e você coloca outras substâncias para controlar a velocidade de queima Se dá pra comer maconha, dá pra cheirar? Acho que não. daquilo, para fazer a queima adequada do produto, liberar os aromas de uma forma mais controlada e agradável. Então, incenso é o componente principal, né? Mas aí fica a curiosidade. Frankincense, Não façam isso, inclusive, pelo amor de Deus. Alguém me diz. que é um tipo de incenso, né? E aqui, no menor, foi encontrado, de novo, isso aqui é uma réplica, tá? O original tá em Tá algum bom. museu. Entendi. Eu tô falando aqui, mas entendam que eu tô falando do que foi Suave. substituído. No incensório que estava lá originalmente foi encontrado esterco Ok. e todos os componentes da maconha, né? Da cannabis. CBD, THC e qual que é o outro? O pessoal que Os caras fumaram merda, então. KKK. estuda mais isso academicamente aí no chat puder trazer essa informação que vocês leram em algum lugar. Não é TDAH, não. THC, Que maconha merda cagar. TDAH. CBD. O CBD é o cannabis. Há 2000 anos atrás, não tinha população marginalizada pra prender por causa de droga leve. Né? Provavelmente era super suave. Galera colocar maconha no incensário, assim. Ok. Qual que é o outro? Tem um outro C também. Bom, e o outro também? CBN? A rádio que toca notícia? Tem até um CBG também. Enfim, mas certamente CBD e THC. Deixa eu colocar aqui, ó, Arad. Aqui, THC, CBN, é isso mesmo. Valeu aí quem mandou Guerras, drogas e coisa assim, é muito ferramenta de gentrificação. Maurício, estão ficando woke! o CBN, a rádio que toca notícia aí. Quem mandou? O Arnaud, ou... eu falo Arnaud, né, mas não é. Como é que é a pronúncia do seu nome? Galan. O sobrenome é Galan. Arnaud? Galan? Arnald? Galan? Mandou. Viu uma notícia de uma loja de cannabis pegou fogo. E a fumaça espalhou por todo o bairro. Então provavelmente o bairro todo ficou chapado. Tá, isso é incrível. aí. Então valeu. Mas então aqui, ó. Encontraram aqui no templo de Já viu Arad, como é que é a dublagem do Machem da França? Sim, maconha. né? Um santuário judaíta de Arad. Encontraram cannabis e. Esse aqui é o artigo, inclusive, que é 2020, né? 2020. Eu tinha falado 2000, é bem mais recente. 2020. Aqui, ó. Então foi encontrado gordura animal, naquele de incenso, né? Gordura animal misturado com o incenso para controlar a queima. E no outro foi encontrado esterco, animal dung e THC, CBD e CBN. Então os caras queimavam ali essas substâncias Tem. até encontrar Junto com o esterco. Entendo, né? textos litúrgicos em Judá. Né? É um estudo bem interessante. Depois eu vou ver se eu faço um vídeo aqui também sobre isso. São infinitos vídeos que vão entrando para a lista, né? Mas depois, quem sabe, eu faço um vídeo falando sobre, que é publicado na revista
do Instituto de Arqueologia. Custo. Ei Danael, cheguei agora, posso te mandar um vídeo por Pix só para você ver os primeiros 3 minutos de um mod genial que eu achei nas interweb. Pode. Não sei se você mandou nesse Pix aí, mas aí, tipo, só 3 minutinhos, manda depois no Whisper, que aí depois eu terminar esse vídeo e aí eu vejo. Arqueologia da Universidade de Tel Aviv, né, da cidade de Tel Aviv. Por que o esterco? Não sei. Alguém que entende química melhor que eu pode explicar de, tipo, talvez seja melhor pra queimar? Não sei, né? Israel. Não é especulação, não é blog, é coisa séria. O melhor que nós temos, um dos melhores canais, né, de estudos arqueológicos da área, publicou esse estudo em 2020. O Ângelo falou aqui, boa noite, o conceito de sacrifícios é algo que se desenvolveu em diferentes lugares ou Esterco era usado como carvão? Faz sentido. tem uma raiz comum. No mínimo curioso todos pensarem que Deus se importam com animais mortos / pessoas. Mas não é que eles se importam com animais mortos. O sacrifício é algo... Saímos agora das maconha. Saímos do papo da droga. Mas ok, beleza. Então, tipo... Utilizavam maconha em algum templo em Israel. Que louco. Mas, tipo, não... É aquela coisa que não surpreende, né? Não surpreende. Muitas culturas utilizavam drogas em seus ritos religiosos. Por que cristianismo, judaico e cristianismo, no caso, não teria algo similar em algum momento? o que você dá para os deuses. Eu estava interessado, mas era só isso mesmo. Tipo, a pergunta de início, tinha maconha na Bíblia, nos termos da Bíblia? Óbvio. Inclusive era utilizado foi utilizado em algum rito. Nós temos confirmação histórica que isso aconteceu. Legal. Coisas de valor. Só que como que você coloca um touro nas mãos de Zeus? Então, simbolicamente, o que é feito é você transferir esse animal para outro plano, né, digamos assim. Isso é feito por meio da queima. A ideia do holocausto ela é muito interessante, porque você queima o animal e faz o animal subir para o céu. Então, simbolicamente, está muito evidente aí a ideia, né? Você está fazendo aquele animal chegar no Deus. O Deus está lá em cima, você faz ele subir. Como? Queimando e fazendo as cinzas, né? E a fumaça dele subir. Essa é uma expressão simbólica dessa transferência do animal para Zeus. Eles não estão vendo aquilo como um assassinato de um animal. E não necessariamente, né? Mas você está dando o animal para o Deus. Então é um presente. Não é que o Deus se agrada no animal morto. Ele se agrada no animal. Como que você leva esse animal para o Deus? Matando-o. Mas tem também alguns mitos gregos que parecem ser uma tentativa de justificar e de expiar a culpa de estar matando um inocente. Ok. Isso também acontece na mitologia. Alguns mitos, né, e ritualizações que são produzidas justamente para distinguir matar um animal para consumo humano, matar um animal para proteção da comunidade, matar um animal de sacanagem e matar um animal para um deus. Matar um animal de sacanagem. Matar um animal para um deus, ele tem que ter uma carga de sacralidade completamente diferente das outras práticas. Sim, claro. Então você ritualiza. Se você só matar uma... Em teoria, você só foi e deu uma flechada numa ovelha, você só deu uma flechada numa ovelha. Não é tipo, não, essa flechada é por Zeus. Não, tem que fazer um ritual. Tá ligado? Pois você mata só de sacas. Trata muito bem o boi, você coloca decorações em volta do pescoço do boi, você escolhe o boi mais bonito, aparece ali um sentido de Os padrões de beleza do boi. Valorização da vítima, justamente porque quanto mais valor a vítima tem, melhor a coisa que você está dando para o Deus. É como se você embalasse. Eu já te avisaram, já viu que o Dagabi veio no Rio, eu vou conhecer o Dagabi, porque eu vou lá no dia que ele vai estar. Um presente para uma pessoa amada, né? Você coloca um laço, você melhora a apresentação daquele objeto, você pode preparar o capaz de Artemis te dar uma flechada para matar uma ovelha de graça, exatamente. Momento de dar o presente. Você não pega o presente e bota na mesa, dei um presente para você. Você pode deixar uma luz mais intimista, né? Fazer um caminho de... Nagabi fala inglês? Ele vai assinar o meu negócio. Eu não preciso falar diretamente com ele, mas eu vou conhecer o Nagabi e apertar a mão dele. Pétalas de rosa até o presente, sei lá. Da mesma forma que a gente elabora isso socialmente. Eu não sei se eu posso apertar a mão dele, mas eu gostaria de apertar a mão dele. Essas coisas nas relações entre mortais, ritualisticamente, mitologicamente, as pessoas elaboravam isso também na relação com os deuses. Então, a ideia do sacrifício, ela é comum a praticamente todos os povos como... Vai ser um Ohio Nagabi-san e acabou, sim. Vai ser isso. Propiciar o ponto fundamental. Vou fazer speedrun de aprender japonês para encontrar o Nagabi.
fundamental, acredito que seja esse, é propiciar os deuses, é manter uma boa relação, cultivar, né? O culto, ele tem essa mesma raiz da cultivo, e realmente você está cultivando uma boa relação ali com seres muito poderosos, que se você não cultivar, o cara pode te arrebentar, né? Pode fazer deixar de chover, pode mandar uma chuva excessiva, pode fazer o vulcão entrar em erupção, pode fazer uma doença surgir no meio de uma população, e por aí vai, né? Então, essa ideia básica de que existem agentes invisíveis, seres que agem sobre a realidade, diferentes dos mortais, são sobre-humanos, e que a gente precisa manter uma boa relação com eles, é a base dos ritos religiosos de qualquer povo. É claro que a coisa se complexifica muito para além disso, mas isso é digamos, o núcleo. O resumo. Eu acredito que seja o núcleo duro da religião. É o reconhecimento da existência de entidades invisíveis que têm poder para agir contra e a favor de você, e você elabora, codifica certas práticas, performances. Isso existe? Como assim o que existe? Façam a sua relação com esses seres ser Tipo, tá falando de ritos religiosos em geral. Então, positiva. Ritos religiosos existem, eu acho. Para colher os frutos dessa relação. E isso aparece, inclusive, na Bíblia mesmo, né? Apesar de ser muito criticado por algumas vertentes religiosas cristãs atuais e tal, a ideia da barganha, você chamar isso de barganha, né? Fazer uma coisa boa para o Deus te recompensar, por mais que isso possa ser criticado, né, e criticável teologicamente, isso é a base do desenvolvimento dessa. Dando sem contexto, eu tô fora eu tô sem contexto mesmo. Tá respondendo outro cara. Ah, tá, tudo bem. Não, quando você fala comigo, você tem que falar comigo. Tá no meu chat, eu sou a única pessoa que importa. Tô brincando. Essas relações, né? Ou pelo menos tá bem próximo da base, porque na Bíblia mesmo, no livro de Deuteronômio, por exemplo, você encontra a ideia de que se as pessoas ali, o povo de Yahvé, obedecer às suas leis, ele vai trazer a chuva. Se o povo não obedecer, ele vai fechar as portas do céu, reter a chuva. Isso é uma passagem de Deuteronômio que eu até cito na aula 1 ou 2 do Deus entre Deuses, e ela expressa pelo menos parte da mentalidade religiosa, né? É isso, se você não estiver de acordo, não cultivar bem a sua relação com a divindade, você vai sofrer prejuízos. Se você cultivar bem a relação com a divindade, você vai ter benefícios. Então, em alguma medida, a teologia da prosperidade, que é muito criticada, né? E criticável, e que eu faria uma crítica também a ela, entendo, não pode ser criticada como não bíblica. Ela tem raízes bíblicas. Talvez você possa fazer o argumento que ela tem raízes parcialmente bíblicas, que ela pega alguns textos e ignora outros. Mas aí todas as expressões teológicas possíveis e imagináveis fazem isso. Correto. Qualquer expressão religiosa lida seletivamente e com diferentes níveis de concentração, atenção e valorização com diferentes partes da sua tradição textual. Seja no cristianismo, judaísmo, hinduísmo e por aí vai. É isso aí. Bom vídeo. Queria que tivesse mais das dorgas, mas a parte do rito religioso é... Tipo, é aquela coisa de... É interessante, eu só meio que já sabia disso. Mas é interessante. Mas é bom vídeo.